Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui à nossa terceira aula da semana, intensivão Delphi Linux na nuvem. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Araújo, José Araújo que não me ouça, né? Mas você sabe que eu tô gostando desse negócio de Linux, tem cada coisa que eu tô conseguindo fazer. Rapaz, eu nem... Ó, se falar de desenvolvimento web, então vocês vão pirar, mas isso aí é um assunto para um outro momento. Não perca a minha palestra na Delphi Conference, ok? Dias 22, né? 22 de outubro, deixa eu confirmar aqui, porque eu já tinha marcado na minha agenda a data errada, imagina eu chegar lá com 2 dias de atraso, ainda bem que o Landerson me avisou que eu estava com a data errada marcada, deixa eu ver aqui, outubro, muito bem, dia 22 de outubro, terça-feira, aqui em São Paulo, nós vamos ter a Embarcadero Conference. Se você não garantiu o seu ingresso ainda, manda uma mensagem para mim, seja no e-mail, seja nos comentários aqui ó, desse vídeo, quero o meu cupom de desconto, eu vou liberar para você um cupom de 20% de desconto, não falte na minha palestra, eu vou mostrar para você algo, você vai ficar doido, simplesmente, até a ver com Linux, mas aí é uma surpresa, eu vou falar isso lá na Embarcadero Conference, então você não pode perder a minha palestra. E hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da criação do nosso primeiro serviço, ou da nossa primeira aplicação Linux para Delphi, tanto serviço, né, aplicação servidor, quanto aplicação desktop. E lembrando, você tem até depois de amanhã, sexta-feira, para assistir todos os vídeos do intensivão Delphi Linux na nuvem, porque sexta-feira os vídeos sairão do ar na sexta-feira no final do dia, melhor, no final da noite, né, meia-noite, os vídeos saem do ar e só vai ficar disponível para quem é assinante do Codeflix. Se você está perdendo tempo, está se esgotando o prazo do lote 2, do segundo lote, R$ 497 por ano, isso dá menos de R$ 45 por mês para você ter acesso todas as semanas a um conteúdo altamente impactante, 100% inédito, dos mais diversos assuntos, não só sobre Delphi, a gente vai falar de Flutter, a gente vai falar de IoT, a gente vai falar de Angular 8, a gente vai falar de várias suítes de desenvolvimento web, e claro, vai ter muito Delphi, vai ter muito FireMonkey, vai ter muita coisa bacana, tudo no formato de série, com temporadas e episódios semanais, para que você possa se manter 100% atualizado. Bem, vamos ao Delphi então? A gente já aprendeu a criar nossa máquina virtual na primeira aula. Na segunda aula nós fizemos toda a configuração do ambiente com o nosso profile devidamente configurado. Nossa máquina já está rodando e deixa eu verificar aqui se o nosso PA Server está rodando, que a gente vai começar agora a brincadeira. osboxes.org. Se o PA Server não estiver rodando, eu vou colocar o PA Server para rodar. Então, ele não está rodando. Vamos acessar aqui o nosso terminal e colocar o nosso PA Server para rodar. Home, OSBox, Desktop, Linux PA Server, que é a nossa pastinha. PA Server, prontinho. Beleza? PA Server já está rodando. E eu quero começar com desenvolvimento para desktop. Pessoal, existe um add-ons, um plugin que foi comprado, incorporado, enfim, não sei como é que a Embarcadero fez, mas ele está disponível para que você possa instalá-lo na sua IDE. Para fazer desenvolvimento para desktop Linux, tá? Ou melhor, desenvolvimento visual no Linux. Você também consegue adicionar interfaces visuais nos seus servidores de aplicação Linux, tá? Mas para fazer isso, você vai precisar, para desenvolver com interfaces visuais no Linux, você vai precisar adicionar um add-ons no Delphi. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Get It Manager, lembrando que esse add-on está disponível para as versões Enterprise e Architect do Delphi. Então basta você vir aqui ó, na caixinha de pesquisa, digita aqui nessa caixinha de pesquisa, deixa ele terminar de procurar, digita aqui Linux. Ao digitar Linux, ele vai mostrar para vocês dois add-ons, o add-on do FMX Linux e os exemplos, tá? Por exemplo, o FMX Linux, que é esse plugin, já está instalado na minha IDE, eu já instalei. Quando ele não está instalado, aparece um botão, quando você seleciona, aparece um botão instalar, como é o caso de instalação aqui desses aplicativos de exemplo, tá bom? Então, no seu caso, se não tiver instalado ainda, ao invés de uninstall, vai estar install aqui. Você vai clicar em instalar, ele vai baixar esse pacote e vai mostrar, e vai dizer para você, ó, a IDE precisa ser reiniciada.
você vai fechar o Delphi, abrir novamente e ele já está habilitado para desenvolvimento desktop. Primeiro passo é esse, instalar esse plugin. Então, se você não fez, faça isso. O segundo passo é um pulo do gato. Muita gente mandou e-mail dizendo, Mourão, o meu tá bugado, eu abri uma aplicação FireMonkey, mas não tem opção Linux, eu não consigo adicionar Linux, porque não é em Target Platform. É uma outra opção. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, uma aplicação multi-device Linux, multi-device FireMonkey. Nativamente, já aparece aqui para você todas as opções, né? Compilação para Android, iOS Simulator, OS X e 32 bits. Em breve, a próxima versão do Delphi vai ter aqui a opção de Android 64 bits, tá? A gente já está em fase de teste aí dessa nova feature, já foi anunciada no roadmap do Delphi. Não é aqui em Target Platform que você vai adicionar o suporte a Linux. É justamente aqui, ó, em cima do projeto. Então eu dou um botão direito no projeto, Add Linux Platform. Eu não sei, tá? Isso aí é uma opinião minha. Acredito eu que é feito dessa forma, porque isso não é nativo do Delphi, tá? Isso é um add-ons que foi adicionado aqui. Então, eles colocaram aquela opção através de OpenTools API, provavelmente, para que você possa adicionar isso no Delphi. Ao fazer isso aqui, Add Linux Platform, no projeto, aí sim ele habilita a opção de Linux aqui embaixo. Muito cuidado, tá, pessoal? Quando você tem a opção Linux habilitada, a maioria dos controles visuais ficam desabilitados, porque esses controles não são controles nativos do Linux. Então, qual é o macete? Desenvolver a sua aplicação em Windows normalmente. Então, você vai colocar aqui, ó, um botão, um edit, um listbox, por exemplo, tá? Você vai desenvolver a sua aplicação Windows normal, com todos os controles sendo exibidos, tá? E depois você seleciona a opção Linux e compila essa sua aplicação para Linux, tá? Porque a maioria dos controles, tem alguns controles que já são nativos, mas a maioria dos controles, tá? Não são nativos do Linux. Se você quiser saber quais são os controles nativos, né, quais são as plataformas suportadas, separa o mouse assim, ó, em cima do controle, ó. Olha lá. Esse aqui, por exemplo, iOS, Windows, tá vendo? E não tem, na maioria, ó, botão, não tem Linux. As plataformas suportadas são todas aquelas ali e o Linux não está incluído. Alguns componentes do FireDAC, por exemplo, já está disponível para Linux. Ó. Deixa eu pegar aqui FD Query. Acho que um FD Query tá. Olha ali a opção Linux ali, ó, Linux 64 bits. Então, o FD Query é suportado no Linux, tá bom? Bem, vamos colocar aqui no clique desse botão listbox 1. Items.add, edit1.text. Ao clicar no botão, a gente vai adicionar o conteúdo do edit. Recebe empty str. Agora sim. Então, salvei. E aí eu vou vir aqui agora, habilitar para Linux, e mandar rodar a aplicação. Meu PA Server já está rodando, meu profile já está configurado que eu fiz na aula de ontem. Vamos lá no Linux. Prontinho, ó. Ele já compilou. E a minha aplicação já está aqui e a gente pode testar. Teste. Outro teste. Mais um. Prontinho. Então, não esquece, tá? Não é bug do Delphi, ok? Você tem que fazer duas ações para desenvolver aplicações desktop, aplicações visuais para Linux, aplicação com interface gráfica para Linux. Duas ações. Primeiro, Get It Manager, para instalar o plugin do FMX Linux. Então, você vai em Get It Manager, instala. E a segunda opção, para adicionar o suporte, é aqui em Projetos, e não em Target Platform. Você vai em Projeto, botão direito, adiciona o Linux, e aí, depois, ele vai aparecer aqui na opção de Target Platform. Lembrando, desenvolva tudo em Windows, depois você seleciona Linux para poder compilar para Linux. Então, com isso, você fecha essa opção. Beleza, feito isso, vamos fechar aqui e vamos agora falar de servidor. Gente,
Servidor no Linux é utilitário de linha de comando. Se você quiser colocar interface gráfica nos servidores Linux, nos seus servidores da Snap Linux, você vai precisar de algumas extensões, você vai ter que instalar algumas dependências no Linux, tá? Eu vou deixar aqui o comando, caso algum de vocês queira, instalar, ou melhor, compilar interface gráfica para servidor. O exemplo que eu vou montar aqui é um exemplo usando o Wizard do Delphi, que vai gerar uma aplicação console para rodar dentro do terminal do Linux. Isso é o suficiente para você botar o servidor para rodar e usar esse servidor, tá? Rodando no Linux. Mas vamos imaginar que você queira colocar uma interface gráfica para mostrar quantos usuários tem conectados. Você vai precisar de algumas dependências. Para instalar essas dependências, você vai usar o comando sudo apt install, que isso aqui é o comando do Debian e Ubuntu para poder instalar dependências, tá? Tem algumas versões que é o apt-get, basta você se inteirar. Como a gente só tem Red Hat e Ubuntu, acredito eu que o Debian também deve rodar, porque a base do Ubuntu é o Debian, mas no Ubuntu você vai usar o sudo apt install para instalar as bibliotecas. Então tem algumas que nós vamos instalar. A primeira delas é o libgl1, ok? Então, moral, onde é que eu tenho esse comando? Cara, no help do Delphi você tem esse comando. Se você não tiver tempo para pesquisar, tá aqui essa aula, toma nota aí das extensões que você tem que instalar. Então, essa daqui é uma. A gente vai instalar também a base, né? Que é o libglu1. Também o libgtk. Isso são plataformas de desenvolvimento de interface gráfica, tá? Que não vêm instaladas por padrão no Ubuntu. Então é importante que você instale essas extensões, tá? GStreamer. Ok? E também mais uma de plugin, tá? Que é o libgstreamer. Plugins Base 1.0. Vai pedir a senha. Prontinho. E ele vai começar a instalar essas dependências, tá? Pessoal, lembrando, tá? O Linux, ele é case sensitive. Então, Y maiúsculo é diferente de Y minúsculo e por aí vai. Eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar quando todas as extensões estiverem instaladas, tá bom? Prontinho, esse é um processo um pouquinho demorado, vai depender muito da velocidade da sua internet, mas já está tudo incluído aqui. Novamente, este processo que eu acabei de fazer, ele só é necessário se você quiser desenvolver servidores de aplicação com interface gráfica, ok? Para isso, você vai precisar dessas dependências. Se você só for criar servidores de aplicação como console para rodar dentro do Apache, como linha de comando, você não vai precisar instalar essas extensões, tá bom? Esses complementos. Vamos novamente aqui voltar para o... Oh, já estava com o terminal, eu já estava fora do sudo, né? Do administrador, né? Bem, vamos voltar aqui então para o terminal e vamos abrir o nosso PA Server. Prontinho, PA Server rodando. A gente vai vir aqui agora e vai adicionar um novo projeto. E é muito importante, pessoal, que você siga... Aí, nesse caso aqui, você sabe muito bem que eu gosto de mostrar as coisas, como é que funcionam nos bastidores e etc e tal. Mas nesse caso, sempre que você for criar um servidor de aplicação para Linux, use o Wizard, porque ele já vai deixar tudo configuradinho. O buraco para desenvolver servidor de aplicação em Linux é um pouco mais embaixo. Você não pode dar... você tem que evitar uses em units do Windows, nativas do Windows, né? O WinAPI, por exemplo, que os Wizards naturalmente trazem.
Usando o Wizard, marcando a opção Linux, ele já tira toda a interface gráfica, deixa tudo como linha de comando. E eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho dos bastidores dessa aplicação que o Wizard cria, porque é basicamente uma aplicação DOS. Lembra do DOS lá atrás? Então você tem ali um write-ln, um while sem fim, que fica lendo o tempo todo que está sendo digitado, e cada comando que você executa, ele chama um método dentro do seu servidor de aplicação. Enquanto você não manda sair ou não manda parar o servidor, teu serviço fica rodando. E é um serviço console estilo Windows, estilo Linux, tá? Bem, basta marcar a opção Linux que toda a mágica o Wizard faz para você. Daqui para frente é aquela configuração básica de DataSnap. Quem já fez meu treinamento Fundamentos DataSnap, o Guia Definitivo DataSnap ou RESTful DataSnap sabe exatamente a diferença, o que marcar, o que não marcar e o que muda marcando ou não marcando essas opções, tá? Por enquanto, como aqui é apenas uma aula para mostrar para você a criação da sua primeira aplicação, não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Vamos finalizar aqui e já está criado o nosso servidor. E como eu marquei a opção Linux, tá? Já está aqui ó, o Target Platform, porque não tem nada a ver com a questão visual. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou, em tese, a única coisa que eu preciso é mandar rodar minha aplicação. Bem, deixa eu só fazer o seguinte, como é uma máquina de teste, já tem várias coisas sendo executadas aqui. Vamos trocar o nome do projeto. Vou colocar aqui, ó, servidor Linux teste. Por que isso? Porque eu já fiz vários exemplos, já tem vários projeto 1, projeto 2, projeto 10, e aí pode dar algum tipo de conflito. Eu gosto sempre de colocar um nome exclusivo quando eu estou fazendo o teste. Feito isso, a gente vai executar a nossa aplicação, e lembrando, não tem interface gráfica, então ele vai compilar, vai fazer o deploy do arquivo SO lá para a minha máquina Linux e vai rodar dentro do terminal. Vamos lá então? Prontinho, ó, já está rodando aqui dentro do terminal. E como é que eu sei que está rodando? Está aqui, ó, já deu um erro. Ele já levantou um erro aqui, ó. Não foi possível executar a aplicação. A porta já está em uso. Pessoal, o Wizard colocou aqui no meu server container um TCP transporter. Então, ele não tem camada HTTP, ele só está trabalhando com TCP/IP. Você pode complementar isso aqui, colocar um HTTP transporter e colocar um suporte à requisição HTTP. Tá? Por enquanto, ele está só com TCP. E, por padrão, qual é a porta que o DataSnap usa no TCP? 211. O Linux é um pouquinho diferente do Windows. No Windows, as portas mais baixas estão livres, né? E geralmente as portas mais altas estão ocupadas por algumas outras coisas. No Linux é diferente. As portas mais baixas geralmente já estão em uso. Então, eu sempre costumo trabalhar no Linux da porta 20.000 para cima. Então, eu vou vir aqui ó, e vou trocar a porta para 20.000, ok? Vou salvar aqui a aplicação. Porque eu não tinha salvo ainda. Tá? E vou novamente executar a minha aplicação. Ele vai compilar, vai fazer o deploy da aplicação lá para o meu servidor Linux e já vai executar dentro do terminal. Prontinho, agora sim ele está rodando. Como é que eu sei que está rodando? Olha a mensagem, server running. E aqui estão os comandos, start para iniciar o servidor, stop para parar o servidor, set port -t para alterar a porta, TCP/IP, HTTP ou HTTPS, status do servidor, help para mostrar os comandos e exit para fechar a aplicação. Agora, só para você entender, como é que aquilo aparece lá no console? Por que aquilo aparece lá no console? Muito simples, olha só. Você vem aqui em Project View Source e você observa que, olha só, ele é uma aplicação console. Não tem interface gráfica. E ele roda um comando aqui, ó, run ds server. O que esse cara faz? Vamos dar uma olhada. Ctrl clique para ele poder abrir esse comando. E olha só, aqui dentro eu tenho um while. Ele fica rodando esse loop infinito aqui, ó, enquanto for verdadeiro, faça alguma coisa. Esse while, ele simplesmente fica lendo o que alguém digitou na tela do terminal. Então ele fica lendo. Se o que o cara digitou for igual ao comando start, ele start o servidor. Se não, se for status, ele roda write status. Então, ou seja, ele fica verificando o que foi digitado. Mas, não, o que são esses C comando start? Isso aqui são constantes, pessoal, tá vendo? Se eu digitar start, ele inicia o servidor. Stop para o servidor. Status, inicia o status. E por aí vai. Set port -t, etc, 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 etc. Então, esse while aqui fica testando. O cara digitou start, start servidor. Então, deixa eu botar um bookmark aqui. O que é esse start server? Então, ele vai lá, vai setar o lstart para true, vai verificar se não tiver startado, vai checar a porta e vai escrever porta em uso. Se não, ele simplesmente escreve servidor rodando. Se tiver
iniciado, ele já vai botar servidor rodando e vai startar o servidor. Beleza? Então, basicamente, são comandos. A gente está voltando aqui à programação DOS, tá? Pascalzão, lá atrás. Turbo Pascal, né? GoTo. É basicamente isso. Então, se você tiver um pouco de paciência e quiser estudar cada um desses comandos, mal não vai te fazer. Mas, basicamente, o que está fazendo aqui é isso. Você pode adicionar novos comandos aqui, você pode remover ou trocar alguns comandos, você pode estender para deixar o seu servidor ainda mais completo. Mas cadê os métodos do servidor? Gente, aí não mudou. Aí é aquela coisa de DS Server Class, Server Methods, tá aqui, ó. Então você pode chamar o echo string ou o reverse string para fazer o que tem que ser feito. Aí é aquele feijãozinho com arroz do DataSnap que a gente já conhece. A única mudança aqui é que o seu projeto é um projeto console e você, através de comando, linhas de comando, comando texto, você vai fazer determinadas ações, e essas ações são feitas... Poxa, Moro, mas é feio, o negócio é meio grosseiro e fiel. Gente, é um exemplo, você pode fazer coisa melhor, né? Mas aqui está falando de um servidor de aplicação que vai ficar rodando em modo texto, simplesmente respondendo as requisições dos clientes, beleza? Então, recapitulando, o que fica da aula de hoje? Não esquecer de adicionar o add-ons do FMX Linux para a criação de interface gráfica. Se quiser executar interface gráfica para servidor de aplicação, baixar aquelas dependências que eu baixei no início da aula e não esquecer que, se tratando de Linux, o caminho natural para a criação de serviços, tá, é através de linha de comando, e o Wizard já deixa isso pronto para você, só para que você possa adicionar outros itens dentro do seu servidor de aplicação. Beleza? Eu fico por aqui. Lembrando, você tem até sexta-feira para assistir essas aulas. Depois essas aulas estarão disponíveis para quem é membro do Codeflix. Se você não garantiu ainda a sua vaga no Codeflix, segundo lote, R$ 497 por um ano, menos de R$ 45 por mês. Isso aí dá menos de R$ 2 por dia. Brincadeira, tá muito barato para você se tornar assinante do Codeflix. Você terá acesso às gravações dessa semana e mais um conteúdo semanal altamente qualificado, além de mais de 160 conteúdos que já estão sendo publicados lá no Codeflix. Amanhã a gente vai falar sobre introdução ao mundo AWS. Vamos pegar esse nosso servidor de aplicação e teste e subir numa máquina virtual na sexta-feira, publicando esse serviço na nuvem Amazon. Eu fico por aqui, eu sou o Rodrigo Mourão e vamos juntos transformar vidas através do conhecimento. Grande abraço e eu vejo você na aula de amanhã.